E aí, seus furadeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce, hoje estamos na 16ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente, vamos que vamos. É isso aí, já sabe, deixa os palpites de vocês, participa dessa resenha com a gente, né? Se imitar, Alisson sempre, né, lembra aqui que tem que mandar lá no Instagram. No caso, imitar é cravar 3, né? Mas o que, Alisson? É isso aí, vai no Instagram, aproveita lá, segue a gente, dá uma moral e participa com a gente aí. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que o vídeo não tem tudo da dica de aposta, não é um placar que eu te coloco para vocês gastar o dinheiro de vocês. É uma análise, uma resenha do Felipe Acho, do que eu acho também, juntamente com vocês aí. É isso aí. Alisson, vamos falar da rodada passada que foi muito boa aí para você, salvou aí o canal, junto com o mito aí dos inscritos, né? Vamos lá. Você cravou Vasco e Grêmio 1x1, Inter 1x0 no Ceará e Botafogo 1x0 no Sport. Rapaz, o Botafogo foi nos últimos minutos ali, né? Pois é, sofrido, né? E tem mais gente. E o Vasco também que tomou um empate, que tava com a vitória, né, mais tranquila, entre aspas, e tomou um empate. Isso aí. Mas vamos lá, se não foi só você que mandou bem demais, quem mandou bem demais também foi o Ronildo. Por sinal, não é novidade, né? Acho que é a 7ª vez, 8ª, 10ª vez. O Ronildo tira onda mesmo. Muito bom. Mitou e lembrou a gente no Instagram, né? Que é o que eu já falei para o pessoal aí, quando mitar, mandar lá no Insta. Então vamos então ser mais delongas, lembrando que se essa rodada tem menos 2 jogos ou 3 jogos, então vai ser um pouquinho mais rápido, mais chance de você acertar ou não, né? Não sei, com a estatística aí. Depende. Enfim, Fluminense e Palmeiras, Felipe, ser mais delongas. Para mim vai ser Palmeiras 1x0. Para mim, Palmeiras 2x1. Show de bola. Vamos lá, o Fluminense está com 3 derrotas seguidas, sem fazer gols, por sinal, né? Contando aí o jogo do Mundial, mas Brasileirão. 2 derrotas seguidas jogando no Maracanã, né? Contra Cruzeiro e Flamengo, que são os últimos 2 jogos aí do campeonato. Mas, no geral, segue forte como mandante, mesmo os jogos recentes não tendo sido com bons resultados. Das 6 vitórias que tem no campeonato, 4 foram com mando de campo. Palmeiras, depois de 3 jogos sem vitória, venceu o Galo aí na última partida, um jogo bem movimentado, né, com 5 gols. Segue sendo o melhor visitante do campeonato, em 6 jogos aí foram 5 vitórias. E nos últimos 3 confrontos diretos, entre eles, foram 2 vitórias para o Fluminense e 1 vitória para o Palmeiras. Todos esses jogos com placar de 1x0. Tem sido jogos magos, né? Mas, realmente, Palmeiras visitante 1x0. Show de bola, Felipe. Eu vou de 2x1 Palmeiras, como eu falei. O Fluminense tem esse histórico aí de vir bem jogando como mandante, não muito bem fora de casa, mas depois da parada da Copa do Mundo, parece que os times aí, alguns não voltaram igual como estavam antigamente, enfim, deu uma mudada geral aí, mas vou seguir aí no histórico do Palmeiras ser muito forte fora de casa nesse campeonato. Em casa já vacilou já depois que voltou no Mundial, mas fora de casa eu acho que vai manter. E o Fluminense tem aquela questão de estar sendo de John Arias ainda, tentando achar uma forma de jogar sem o Arias, eu acho que ainda não vai ser muito forte para esse jogo. Então 2x1 Palmeiras. Ceará e Mirassol. Vou mais uma vez de visitante, Alisson, 1x0 Mirassol. Quase coloquei isso, mas vou de 1x1 assim. 1x1, né? Beleza. Ceará, depois de uma boa sequência aí de vitória, agora já são 2 derrotas seguidas, as 2 também sem marcar gols, assim como aconteceu lá com o Fluminense. No Brasileirão, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, 3 desses últimos 5 jogos também sem marcar gols, com muita dificuldade de fazer gols. Das 5 vitórias que tem no campeonato, 4 como mandante. Lembrando também o Fluminense, né? Bem parecido aí essas questões de mandante, de gols, enfim. Mirassol, 5 pontos do G4, campanha bem surpreendente. 6 jogos já sem derrotas, com 4 vitórias e 2 empates. As últimas 3 vitórias sem sofrer gols. 7 jogos como visitante no campeonato, 1 vitória, 2 derrotas e 4 empates. É aí que cai um pouco o Mirassol, dessa fase boa, né? Quando joga fora. Ainda sem dar trabalho com seus empates, mas acho que vence em 1x0. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1x1 nesse jogo. O Ceará não vê no momento muito bom, mas já mostrou nesse campeonato pode ser muito forte em casa, por isso coloquei um golzinho pro Ceará. E o Mirassol, uma fase maravilhosa, a receita do sucesso, né? A folha salarial muito baixa, jogadores poucos ali conhecidos, mas está lá entre os 7 primeiros, muito bom. Mas essa questão de ter muitos empates fora de casa, que não é ruim, né? É maravilhoso para o time empatar fora de casa e vencer em casa. Então, por isso, 1x1 nesse jogo. Corinthians e Cruzeiro. Esse eu vou de Cruzeiro 2x1. Eu vou de Cruzeiro 1x0. Beleza, esse a gente inverteu então, né? Vamos lá, o Corinthians só 1 vitória nos últimos 7 jogos. Só 3 gols feitos nesses últimos 7 jogos. Das 5 vitórias até agora no campeonato, 4 como mandante. Mais um que também se garante mais quando joga em casa, né? A exceção é o Palmeiras, na verdade. Cruzeiro, 4 vitórias seguidas, 3 delas sem sofrer gols. Só 2 derrotas até agora no campeonato, a gente continua repetindo isso, né? A última foi na rodada 5 do campeonato. Líder, e o único ponto negativo, entre aspas, se é que dá pra gente falar assim, né, do Cruzeiro, é que essas 2 únicas derrotas foram justamente jogando fora de casa. Que pode ser aí
é a pedra no sapato do Cruzeiro, né? Mas Corinthians numa fase não tão boa, acho que o Cruzeiro vence 2-1. Show de bola, então. Eu vou de Cruzeiro 1-0, né? Como você disse, Corinthians é para vencer que seja em casa, mas a fase do Corinthians não é muito boa em casa. E o Cruzeiro fora de casa, em casa, enfim, é incrível como a Balu é o atual líder, né, do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo sendo na casa do Corinthians, acredito que o Cruzeiro, no momento, é favorito. Santos e Inter, Felipe. 1-1, Alisson. Eu vou de 2-1 Santos. 2-1 Santos. Santos, depois da vitória contra o Flamengo, que parecia aí, né, ser um começo de uma nova fase pro time, Neymar jogando bem, mas já levou 3-0 a dominação na última rodada, já decepcionou quem achou que o Santos, né, começaria a virar o jogo. Somente 4 vitórias aí no campeonato, segue na zona de rebaixamento. Internacional, né, 2 vitórias seguidas, as 2 por 1-0, chorado, mas está vencendo, que é o que importa. Mas é bom lembrar que as 2 foram com mando de campo, né? Como visitante no campeonato, aí já é uma outra história. 3 derrotas e 4 empates. Se a fase do Santos fosse melhor, por ser mandante, né, aquela força do Santos, seria uma outra situação. Fase ruim do Santos, ruim do Inter fora, 1-1. Foi de bola. Pensei bem igual você, quase coloquei 1-1 também. Mas a questão de bem do Santos, mal o Santos, mal o Inter, mas o jogo sendo na Vila Belmiro, que de repente o Santos, né, volta a jogar bem assim como foi com o Flamengo, foi um jogo ali como exemplo, né, para seguir o próximo jogo jogando em casa. Então acredito aí que é 2-1, né, lembrando que o Inter vem muito mal, como você falou, fora de casa. Bragantino e Flamengo. 1-1 também, Alisson. Esse vou 1-1. Também. Não, também por causa do outro 1-1 do Santos e Inter. Eu achei que você previu o que eu ia falar. Ah, não. 1-1 também. Mas serve também, né? Vamos lá, Bragantino, 2 jogos sem vitória. Últimos 4 jogos em casa no Brasileirão só venceu 1, então não tem aproveitado tão bem assim o mando de campo no Brasileirão, né? Mas segue em terceiro lugar do campeonato. Pega o Flamengo, que só tem 2 derrotas no campeonato, assim como o Cruzeiro, né? O melhor ataque também junto com o Cruzeiro e a melhor defesa disparada do campeonato. Essas 2 únicas derrotas foram justamente jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos diretos, aí é um tabu já grande, né? Nos últimos 5 confrontos diretos, com o Bragantino jogando em casa, 3 empates e 2 vitórias do Bragantino. O Flamengo não consegue vencer o Bragantino na casa deles. Pode mudar agora, mas ainda não dá para confiar, então vou de 1-1. Show. Mesmo pensamento que você, o Flamengo é muito forte, sabe que vai brigar pelo título da final do campeonato. Depois do jogo em casa, se é fora, a equipe joga muito bem. Lembrando que, né, você falou, as 2 derrotas foram justamente fora de casa. E o Bragantino também vem na fase boa e tudo mais. Então, 1-1, um jogo difícil. Pegar o histórico aí, né? Poder até colocar a vitória do Bragantino, mas vou de 1-1. Vitória e Sport. Vou de vitória 1-0. 1-0 também. Beleza. Vitória depois de 8 jogos sem vitória. Venceu o Bragantino na última rodada. Coisas aí do Campeonato Brasileiro, né? Porém, a fase segue ruim. O Brasileirão segue com apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos. Só 1 ponto, né, afastado ali do Z4. Só 3 vitórias até então no campeonato. E as 3 como mandante, que é o que traz de positivo aí para esse jogo. Sport, a situação bem, né, complicada. 13 jogos sem saber o que é vencer. 4 derrotas seguidas sem fazer gols. Lanterna, né, disparada no campeonato. Nenhuma vitória até agora, incrível. Realmente uma coisa incrível. E somente 5 gols feitos e 21 sofridos. Né? Um campeonato terrível do Sport. Acho que a vitória ganha de 1-0. Cara, é aquela questão de o time mandante vencer, mas vencer ali com o mínimo de gols possível. Também não está fazendo muito boa. Então não tem muito o que falar. Vitória 1-0 em casa. O Sport pode surpreender, pode dar a volta por cima ainda, lógico, apenas no começo. Mas a vitória em casa, acho que dá vitória. Que é o Vitória, né? Sim, honrando o nome. Vamos lá, Juventude e São Paulo para fechar. Para fechar, né? Cheio de jogo aí adiado, vou de 1-1, Alisson. Vou de 0-0. Beleza. Juventude só 1 vitória nos últimos 10 jogos, né? No Campeonato Brasileiro em casa só venceu 1 nos últimos 5. Não tem aproveitado também o fator casa, que era sempre forte, né? A gente sempre falava do Juventude como mandante. Também é um time que está no Z4 e tem a pior defesa aí do Brasileirão. Poderia ser o Sport, da Lanterna, mas sim. Juventude acabou sofrendo mais gols. São Paulo, depois de 3 derrotas seguidas, agora já são 2 jogos sem perder, com uma vitória e empate. Essa última vitória foi sobre o Corinthians, um clássico, né? Vem com moral. Enfim, Luciano brilhando. Então o time chega um pouco melhor para essa partida. Nos últimos 2 jogos, marcou 2 gols em cada partida, mesmo no empate, também tinha feito 2 gols. O ponto negativo, assim como de outros times, é que como visitante no Brasileirão, são 4 empates e 3 derrotas, ainda sem vitórias, né? Então vou de 1-1. Cara, eu fui nesse pensamento. A Juventude realmente não dá para confiar mais, nem em casa, nem fora de casa. É perca de tempo no momento, né? Pode mudar isso. Mas o São Paulo também não dá para confiar muito fora de casa, né? O time venceu bem aí, 2 vitórias seguidas, como você falou, mas fora de casa ele não dá para confiar, então por isso, 0-0 aí. Eu difícil de cravar, mas quem sabe. Nunca se sabe, né?
É isso aí, então fechou, galera. Rodada pequena aí pra vocês aproveitar também, resenhar com a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Boa sorte. Valeu.